Para me ajudar a explicar para vocês como funciona melhor toda a anatomia feminina, eu vou usar aqui a minha menina, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, esta é a vulva, toda essa parte externa, como eu falei para vocês, tá? A vulva, nossa vulva, prazer, vulva. Aqui fica o ânus. Aqui está o clitóris, a cabecinha dele. O que a gente vê é só uma partezinha muito pequena. Aqui é a uretra, por onde sai o xixi. Aqui é o canal vaginal, a nossa vagina, onde acontece a penetração e aonde a criança nasce quando você está grávida. Se nascer de parto normal, tá? Nasce por aqui. Essas pintinhas aqui são as glândulas de Skene, tá? E aqui embaixo tem as glândulas de Bartholin. São glândulas que ajudam na lubrificação da sua vagina, tá? Da sua vulva, na hora do ato sexual. Então, essas glândulas são muito importantes também. Inclusive, essas glândulas aqui, as de Skene, são as glândulas por onde sai aquele líquido que é conhecido como ejaculação feminina, o squirting, que eu vou explicar melhor pra vocês, tá? Mas é por essas glândulas aqui que sai, tá? Não é pelo canal vaginal nem pela uretra, mas é por aqui, tá? E, como eu disse, aqui está o clitóris, bem escondidinho, né? Às vezes, para algumas mulheres, esse clitóris, ele é um pouquinho mais aparente, às vezes ele é um pouquinho mais escondidinho, mas cada mulher é única na sua anatomia. Mas a anatomia básica é essa aqui, tá? Da vulva. Apareceu o meu cachorro, tu viu, né? Ah, tudo bem. E esse aqui, meu povo, é o clitóris. Esse aqui é o órgão responsável pelo prazer feminino. Ele não tem outra função na nossa anatomia, na nossa vulva, no nosso corpo, se não nos dar prazer. E Deus foi muito perfeito quando criou a mulher, porque todas as terminações nervosas estão aqui, não estão na vagina, tá? E aí vocês vão entender o porquê é tão difícil muitas vezes uma mulher conseguir ter orgasmo com penetração sem a estimulação correta do clitóris. Essa parte interna do clitóris, que nós vemos, o que nós sentimos, nós mulheres e os homens quando nos tocam, ou outras mulheres que nos tocam, quando alguém toca o nosso corpo, a nossa vulva, é só a pontinha, é a cabecinha. É como se fosse a cabecinha do pênis. A estrutura anatômica de um pênis e de um clitóris é praticamente o mesmo. A diferença é que esta cabecinha aqui possui mais de 10.000 terminações nervosas e o pênis são apenas 4.000. Então, o nosso clitóris tem muito mais sensibilidade que o pênis masculino. Por isso que o orgasmo para a mulher é tão mais intenso do que para o homem, porque nós temos muito mais terminações nervosas. E o nosso órgão precisa de muito mais sangue para ficar bem endurecido e bem excitado do que o órgão sexual masculino. Só para vocês entenderem como é que fica, tá? Essa aqui é a nossa vulva, tá? Lembrando que aqui fica a cabecinha do clitóris. Então, o clitóris tá aqui. Aqui é a entrada do canal vaginal, tá? Então, o clitóris, ele fica aqui. Quando tem penetração, tá? O clitóris é estimulado a parte interna dele. Então, por isso, a mulher ela precisa estar muito excitada, tem que ter muita irrigação sanguínea aqui, para que ele fique bem inchadinho, para que ele tenha ereção, porque o clitóris tem ereção, assim como o pênis, para que a mulher sinta realmente prazer, tá? O ponto G, tá? Que, na verdade, é uma teoria que nunca foi comprovada, tá? O ponto G, na verdade, seria a parte interna do clitóris, tá? Então, quando introduz o pênis ou quando o homem faz estimulação, ou né, a mulher faz com o dedo aqui na entrada do canal vaginal, que isso a gente vê muito na internet, né? As pessoas dizendo que não é pra fazer assim, que é pra fazer assim, dobrar o dedinho assim, estimular só a parte superior do canal vaginal. É isso, você vai estar estimulando o clitóris na parte interna. Então, dá muito prazer pra mulher, tá? Muito prazer pra mulher quando é feito sexo oral aqui, nessa parte do clitóris, e com o dedinho aqui, só com um dedinho, não precisa mais que isso, tá, meus queridos? Você vai estimulando a parte interna do canal vaginal, que seria a parte interna do clitóris, né? A estrutura interna do clitóris, tá? E aí, assim, muito mais, digamos, fácil, tá? Da mulher conseguir chegar ao orgasmo ainda no sexo oral, tá? A anatomia masculina é um pouco mais simples que a anatomia feminina, né? A anatomia feminina ela é mais complexa, mas a anatomia masculina é composta pelo testículo aqui, pelo saco escrotal, os testículos que estão aqui dentro. Tem o períneo, que é onde chega o ânus, tá? Até o ânus, aí também tem uma parte do pênis aqui que você pode estimular, vou explicar melhor isso depois, tá? O corpo cavernoso,
que é essa parte aqui, a glande e o capuz do pênis, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Homens que fazem cirurgia de fimose. Pra que é essa cirurgia? Porque alguns meninos nascem, o meu filho foi um caso desses, tá? Ele teve que fazer cirurgia. Nasce com esse capuz, assim, muito fechadinho. E mesmo fazendo massagem e tudo mais, não abriu, né? Não expôs aqui a glande. E aí ele precisou fazer cirurgia, assim como muitos homens fazem, para expor a glande, até por uma questão higiênica, tá? Não é nem só sobre a questão sexual, tá, gente? Mas por uma questão higiênica. Vocês têm noção a quantidade de homens no Brasil que perdem o pênis, têm amputação peniana por falta de higiene, porque não lavam o pinto direito? Então, é para isso também que precisa ter essa exposição, tá? Da glande, para ser bem higienizado, para ser bem limpinho, para que o homem não adquira nenhuma doença ali, tá? A maioria dos cânceres de pênis vem da falta de higiene, tá? Assim como as mulheres também precisam, né, saber como higienizar muito bem as suas vulvas, tá? Então, questão de higiene é uma questão de saúde pública, tá, meu povo? Mas é essa basicamente a estrutura do pênis, tá?